Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vocês já sabem que quando eu apareço é porque nós temos um poema e com esse poema nós vamos aprender muito sobre nós mesmos e também sobre o outro. Lembrando que tudo que a gente falar aqui você pode encaixar na sua realidade. A gente pode estar falando de uma pessoa que você gosta ou que você conheceu, como também a gente pode estar falando de você ou de vocês dois, vocês duas. O poema de hoje ele é inspirado em uma situação que a gente refletiu no nosso encontro de cura de hoje, inclusive, que saiu lá no nosso clubinho de cura, que a gente assistiu, né? Na verdade, a gente fez a reflexão sobre o filme Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, que é uma comédia romântica muito interessante. E a gente pegou vários aprendizados da arte, que imita a vida, que imita a arte, que é um quadro que a gente faz lá no nosso clubinho de cura, que é a gente pegar filmes, séries, pequenos, curta-metragem, enfim, para aprender com a história que está ali, tanto no ponto de vista ali, psicológico, mas principalmente do ponto de vista espiritual também. Então a gente já fez do filme Como Eu Era Antes de Você e hoje saiu do filme Para Todos os Garotos que Eu Já Amei. Então todos eles ficam salvos lá. Se você quiser participar do nosso clubinho de cura, a gente faz vários tipos de cura, numa terapia, auto-hipnose, cura da criança interior, então a gente faz várias coisas e também a gente pega a arte como músicas, filmes e reflete sobre eles lá e a gente aprende várias situações e é bem legal. Então, quem quiser e tiver interesse, o nosso primeiro link da descrição tem o nosso clube lá de cura, de cartas, de signos e você escolhe qual você quer participar, tá bom? Você pode assistir de forma gratuita ali os primeiros encontros que nós fizemos e qualquer dúvida sobre isso tem aí na descrição o nosso tutorial para caso você tenha dificuldade de entrar, tá bom? Hoje, o poema que a gente vai ler para vocês, o nome dele é Ficou Preso na Garganta e, como eu disse, é inspirado aí na personagem principal desse filme e a gente aprende muita coisa com ela. Ela é mais tímida e ela tem uma dificuldade de se expressar ali durante o filme. Ela se expressa enviando cartas, né? Na verdade, ela não envia, ela escreve cartas. É bem interessante esse filme. Então, se você quiser participar da reflexão que a gente fez, primeiro link da descrição. Agora vamos para o poema de hoje, que a gente também vai aprender com esse poema que é inspirado nessa personagem. Eu te amei, mas te amei calado, com um nó na garganta, um coração apertado. Tentei te mostrar do jeito, no olhar, no cuidado. Mas nunca consegui dizer, fica do meu lado. Medo, insegurança, palavras engolidas, sonhos guardados, promessas contidas. E enquanto eu lutava para não transbordar, veio alguém e soube se declarar. Disse tudo que eu calei, sem medo, sem temor. Tomou teu riso, teu abraço, teu amor. E eu fiquei aqui, sozinho, arrependido, por ter amado tanto, mas ter amado escondido. Então, gente, esse poema pode ser você aí falando para alguém ou para várias pessoas que passaram pela sua vida, como pode ser também alguém que você conhece, que gosta de você, que você sabe que tem aí esse interesse sobre você ou que você suspeita, mas é uma pessoa mais introvertida, mais tímida, que tem dificuldade em se expressar. Como a gente disse, a personagem principal desse filme que a gente reagiu e assistiu e refletiu, tirou vários aprendizados lá no Clubinho de Membros, essa personagem, ela é assim, por isso que esse poema foi inspirado nela. No poema aqui, a gente vê uma pessoa que ela sente muito, mas ela tem dificuldade em expressar, acaba calando aquilo dentro dela, e no final ela acaba sempre vendo quem ela ama ir embora com outra pessoa, porque sempre chega alguém que vai lá e se expressa. Coisa que às vezes pra você, né,
Vamos dizer que seja você, mas a gente pode estar falando da pessoa que você gosta. Às vezes para você é muito difícil ir lá e simplesmente se expressar, dizer o que você realmente sente, como você se sente perto da pessoa, o que ela representa para você, o quanto você gosta dela. E às vezes para você é tão difícil isso que você acaba perdendo várias oportunidades na sua vida romântica, não somente com essa pessoa, mas com várias. Por conta dessa dificuldade de se expressar. A reflexão que a gente traz aqui, primeiramente, né? Então a gente sempre tem um momento da reflexão, explicando aí esse poema. Depois nós vamos para a questão de como isso afeta a sua vida romântica ou como pode estar afetando a vida romântica da pessoa que você gosta, por isso que ela não desenvolve com você. E depois nós vamos para a parte espiritual, tá bom? Então, primeiramente a reflexão aqui de amar calado também é perder. A gente já começa assim. Amar calado também é perder. Por quê? O medo de se vulnerabilizar, de se expor, de ser rejeitado, faz com que muitos amem em silêncio. Ou seja, estar calado ali para não dizer que você ama não necessariamente é timidez. No caso da personagem do filme, é timidez, né? Ela é uma pessoa mais introvertida e tímida, porque tem introvertido que não é tímido não, né? Tem diferença. Mas nem todo mundo que não se expressa romanticamente, que tem dificuldade de falar sobre sentimentos, de se declarar e de mostrar esse interesse, não necessariamente a pessoa ela é tímida, né? Às vezes ela tem esse bloqueio na área emocional. Sabe falar sobre qualquer outra coisa, mas chega na área emocional, a pessoa trava. Então, acreditando que o outro deve perceber nos gestos, nos olhares e nos silêncios. Então, muitas vezes, a gente pode ficar nessa de ficar achando que o outro tem que adivinhar ou que, mas se eu fiz tal coisa, se eu olhei de tal jeito, se eu deixei, né, a entender, então era para a pessoa saber. E não necessariamente, porque tem pessoas que são mais distraídas e não vão perceber. Tem pessoas que elas vão achar que também é falta de interesse da sua parte, até perceberam, mas pensam assim, mas se gostasse mesmo faria mais do que isso. Então tem vários tipos de percepção, né? Então às vezes deixar que o outro perceba nem sempre é a melhor escolha, porque você pode ser interpretado de inúmeras maneiras. E nem sempre isso basta, né? O amor precisa ser nomeado, falado e entregue. Por quê? Quem não se permite expressar o que sente corre o risco de viver um amor inteiro só dentro de si. Ou seja, você tá lá vivendo, sonhando com a pessoa, criando altas idealizações, só que como você não expressa isso, você não diz isso para a pessoa, você não expressa o seu interesse, você nem o não vai ter, né? Nem o sim, nem o não, você não vai ter nada da pessoa. E a pessoa, provavelmente, em algum momento, ela pode ir embora, porque ninguém fica solteiro para sempre, né? E assim, não perde só o outro, perde a chance de viver o amor que tanto desejou. Então, que nem eu disse, você não vai perder somente essa oportunidade. Quem é assim vai acumulando várias oportunidades perdidas por estar esperando o melhor momento, por achar que o outro vai descobrir magicamente, ou que o outro tem a obrigação também, muitas vezes, de ver os seus sinais e agir de forma sólida só porque você talvez deixou a entender, né, deu a entender alguma coisa. Lembrando que a gente pode estar falando de alguém aqui que você conhece, tá? Eu vou falar que é você porque é mais fácil de explicar, certo, gente? E sim, para muitos de vocês, você pode ter esse hábito e nem perceber, isso tá aí deixando a sua vida romântica um pouco difícil. Por quê? Como que vai afetar aí a sua vida romântica essa situação de não falar, não conseguir se expressar ou achar que nunca deve ser dito, né, o que você sente? O amor não dito, ele gera desconexão e abre espaço para terceiros. Ou seja, se mesmo que você esteja assim, estou ficando com a pessoa, estou saindo com a pessoa, então, mas ela não sabe o que você sente por ela. Então, se ela está buscando algo mais sério e chega uma outra pessoa e faz por ela aquilo que você nunca fez, tem uma grande chance de você perdê-la, porque você não está se mostrando interessado ou interessado.
E isso pode estar acontecendo o contrário, como eu disse, né? Quando você não expressa o que você sente, o outro não tem como adivinhar a profundidade do seu amor. E isso cria um vazio na comunicação afetiva e emocional, gerando dúvidas, inseguranças e espaço para que alguém mais claro do que você, alguém que saiba dizer, alguém que saiba demonstrar com clareza e mais direto do que você e disponível, ocupe o seu lugar. E às vezes isso, vem de fruto, muitas vezes, dos nossos joguinhos. Quando a gente acaba criando joguinho ali de atenção, ai, talvez eu não queira tanto, ai, será que eu quero, ai, será que eu não quero? Tudo isso a gente viu no encontro de hoje do filme, que eu não vou me aprofundar, porque quem está participando do Clube de Cura já sabe a reflexão, mas isso acaba atrapalhando e dando muito errado. Muitas vezes as duas pessoas, elas se gostam, elas querem ficar juntas, mas por conta dessa, ai, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, acaba entrando mais gente na situação e vai virando um rebuliço, né? Que nem aconteceu no filme que a gente refletiu hoje, Para Todos os Garotos que Eu Já Amei. Então, as consequências disso na sua vida romântica. O outro começa a se sentir desvalorizado ou indiferente. Por quê? Porque não cria conexão. Ninguém fala nada, ninguém se declara, é como se ninguém sentisse nada. O outro interpreta o seu silêncio como desinteresse, que foi exatamente o que eu falei, e abre-se para quem tem coragem de dizer eu te quero, eu te escolho. Ou seja, o resultado de tudo isso é você se perder de amores, não porque faltou ali sentimento de ambas as partes, mas porque faltou a expressão. Então pode ser que você esteja também se desinteressando em relação a uma outra pessoa porque ela não se expressa. E não significa que ela não gosta de você, mas significa que de alguma maneira ela não aprendeu ou ela tem um bloqueio emocional e por isso que ela nunca fala. E isso é uma coisa que você pode estar sentindo, essa desconexão, essa vontade de conhecer outras pessoas. Por quê? Porque justamente é normal que isso aconteça. Então, se você está dando esse gelo, esperando que a pessoa goste mais de você porque você está dando esse gelo, talvez, pelo menos no ponto de vista ali emocional, não é a melhor ideia. Bom, mais uma característica aqui que pode estar afetando a sua vida romântica porque você é assim ou porque você está lidando com alguém assim. Reforço de padrões de solidão, arrependimento e baixa autoestima. O hábito de amar em silêncio por medo de rejeição ou vergonha cristaliza um ciclo emocional doloroso, onde a pessoa se apaixona, não se declara e perde o amor. E aí, gente, entra naquilo que a gente já conversou aqui em outros encontros de poemas de cura, que é você reforçar o ciclo de sofrimento. Então você já sofre com aquilo, só que você continua fazendo o que te faz sofrer e aí você fica num looping, de sofrimento ali. Ou seja, você se apaixona por alguém, aí você não diz porque você tem talvez uma baixa autoestima, um medo de rejeição, ou tem vergonha, nunca fez isso, então não tem essa habilidade, não desenvolve essa habilidade de se declarar, de expor o que tem para dizer. Aí o que vai acontecer? Consequentemente, a pessoa vai arranjar uma outra pessoa que possa fazer isso, porque quando você não faz isso, você mostra que não está disponível emocionalmente, a pessoa vai partir para uma outra pessoa que possa fazer isso. E você se sente o quê? Você reforça o padrão de não merecimento, porque toda vez você é deixado, mas você não foi deixado porque não gostavam de você. Foi deixado porque a pessoa sentia que você não estava interessado o suficiente. Por quê? Porque você não fez a sua exposição de sentimentos. Isso pode estar acontecendo com você. Alguém não expondo sentimentos e você indo embora. Então, reforça dentro de si a crença de que nada dá certo pra mim no amor, de que a pessoa sempre vai embora, de que eu nunca sou escolhido. Mas por que não sou escolhido? Porque eu não me coloco como uma opção. Eu fico ali fechada na minha e falo, eu não sei se eu quero.
E aí a pessoa, né, se ela quer algo sério com alguém e ela não te trata como uma conquista, ela não vai ficar forçando, ela vai falar, tá bom, se você não quer, eu vou seguir minha vida e conhecer alguém que queira. Então é aí que tá o problema. Inclusive, você pode acabar atraindo pessoas que te tratam como uma conquista, um troféu, caso você faça muitos jogos de interesse. Porque a pessoa vai falar, ah, então eu quero você só porque você é difícil. Porque quem te quer porque você é você, você não precisa ficar fazendo joguinhos de interesse. A pessoa quer e acabou. Aí a consequência aqui na vida amorosa, mais consequência. Cresce o medo de se apaixonar de novo, porque toda vez você entra nesse ciclo de não se dispor a se expressar, a pessoa vai embora, você sofre. Então você cresce o medo ali, cresce dentro de você o medo de se apaixonar de novo. Aumenta a autoimagem de eu sou invisível e não sou escolhido. E também gera o arrependimento constante e a tristeza acumulada, que é me arrependi de não ter me declarado, me arrependi de não ter dito isso para tal pessoa. Aí me arrependo de novo porque fiquei sozinho porque perdi a pessoa para outra. E aí vai acumulando isso. E o resultado disso é a pessoa se fechar cada vez mais. Então, tá vendo o ciclo vicioso? Isso é o que a gente chama de karma. Toda vez que a gente não aprende com alguma coisa, aquilo continua reverberando na nossa energia, porque não foi aprendido. Se eu não aprendi a somar, eu nunca vou saber a conta de adição. Então, toda vez que essa conta de adição aparecer na minha vida, eu não vou saber trazer o resultado. Isso é o karma. Eu não aprendi, por exemplo, nessa situação, não aprendi a me expressar romanticamente. A consequência, eu sempre vou perder os amores que passarem por mim. Que eu não estou aberto, não estou disponível, porque não me coloco como disponível. Não me coloco como disponível porque não aprendi a me colocar como disponível. Enquanto não aprender isso, vou ficar perdendo todos os amores da minha vida. Certo? Bom, a menos que arranje um amor que seja evidente, né? E aí leia sua mente e mesmo assim a pessoa pode ir embora, porque não é porque ela entendeu que você gosta dela que ela vai ficar. Porque se a gente quer um amor recíproco, mesmo a pessoa entendendo, ou você entendendo que o outro gosta de você, você espera mais que isso. Né? Se fosse só pra ficar adivinhando, você namorava com alguém que não existe, né? Você fica ali criando a narrativa na sua cabeça, você cria os elogios sozinho, que a pessoa nunca vai dizer nada. Então fica aí, né, o questionamento. Então o resultado é esse. E aí você vive amores solitários e amores que só acontecem na sua cabeça. E aí começa a acreditar que você não nasceu para viver o amor. Que, né, às vezes você fica ali travado nessa situação que eu disse. Você ou a sua pessoa, tá bom, gente? E aí, em relação à espiritualidade? Isso afeta? Como eu disse, gente, tudo que acontece ali no mental e no físico tá acontecendo na espiritualidade também. São três coisas interligadas. Se tá acontecendo em um, tá acontecendo em outro. Então, isso com certeza tem um efeito na sua espiritualidade, inclusive já da própria espiritualidade, causando esse efeito também no emocional. É tudo interligado. Qual que é um dos principais problemas aqui? O bloqueio do chakra laríngeo, né? Que é a voz da alma, o chakra aqui da garganta. Quando a pessoa ama, ela sente, ela deseja, mas ela não verbaliza, ela bloqueia o chakra laríngeo, que é o centro energético da comunicação e da expressão da verdade interior. Ou seja, não estou dizendo a minha verdade, mas eu queria dizer a minha verdade. E eu preciso dizer a minha verdade, mas não estou dizendo. Então eu estou bloqueando a minha comunicação. Os impactos espirituais de você bloquear a sua comunicação. A pessoa ela perde força vibracional, porque não sustenta a sua própria verdade no mundo. Olha que interessante, né? Ela se sente invisível, desconectada, como se não tivesse espaço na vida afetiva. A intuição dela enfraquece e ela perde clareza nos caminhos do amor, em relação aos caminhos do amor. Espiritualmente, é como sufocar a própria alma, certo? E temos mais uma questão aqui em relação à espiritualidade. Você, né, se você faz isso ou a outra pessoa, enfim, se quebra o fluxo de manifestação afetiva, a lei da criação consciente.
No plano espiritual, aquilo que você não assume, não se manifesta, você não se permite dizer eu te amo. Então você não está manifestando. Eu te quero, eu te escolho. O universo entende que você não está pronto para receber isso materializado. E não está, né? Por quê? Porque se você espera do outro um eu te amo, um eu te escolho, um eu te quero, mas você não consegue dizer isso, então você só pode oferecer o quê? Relacionamentos desequilibrados, porque você espera a expressão afetiva do outro, mas você não pode oferecer isso para ele. Ou o contrário, né, gente? Então, o que o universo entende? Que você não o quê? Aprendeu. Isso é o quê? Karma. Simples assim. Então, tudo que você faz volta para você. Da mesma forma que tudo que você não faz não volta para você. Muitas vezes você tá ali com uma conexão legal, a pessoa gosta de você gosta dela, mas você não se expressa e fica esperando que a pessoa sempre faça tudo, ou que a pessoa dê o primeiro passo e fica nessa espera sem fim. Aquilo que você não faz não se manifesta. Entendeu? Então, se eu não plantar nada no meu campo, eu não vou colher nada. Se eu plantar girassol, eu posso colher girassol. Se a plantação for bem cuidada, pode ser que eu colha o girassol. Se eu não plantar nada, não vai ter nada. Não posso esperar que chegue alguém e plante por mim o girassol, e regue por mim o girassol, e cuide por mim o girassol, e eu vou colher o girassol. Então, é isso que eles estão tentando dizer aqui, tá bom? Os impactos espirituais, o campo vibracional da sua alma, ela se alinha com mais ausência do que com presença de amor. Então, o que eu falei? Manifestar relacionamentos desequilibrados. Então, você não vai manifestar com frequência pessoas equilibradas. E se você manifestar pessoas equilibradas, elas vão embora. Lembra que eu falei? Porque a pessoa equilibrada, ela vai ver você, ela vai ver que você gosta dela. Só que ela vai ver que você não tem isso para oferecer. Poxa, se eu sou uma pessoa que cuido de mim, cuido do meu emocional, e sou uma pessoa que busca o equilíbrio, porque ninguém é 100% equilibrado, mas busco o meu equilíbrio. Eu vou ficar com alguém que, por mais que você seja legal, que eu goste de você, e a gente se goste, e eu sei que você gosta de mim, mas eu vou ficar com alguém que eu tenho que ficar decifrando, né, em código Morse, o que a pessoa está querendo dizer, tem que ficar investigando cada detalhe, porque a pessoa não consegue dizer que me ama, porque a pessoa não consegue dizer que gosta de mim. Uma pessoa, gente, que tem uma boa autoestima, e isso serve para você também, se você está lidando com alguém que tem que decifrar tudo, existe um trabalho aí de autoestima. Quando a gente tem uma boa autoestima, a gente não fica com pessoas assim. Por mais que a gente goste muito delas, por mais que a gente ache elas pessoas legais, tudo, porque geralmente quem tem esse bloqueio tão grande a ponto de não conseguir falar, tem vários bloqueios na vida emocional. E isso acaba afetando você. Por quê? Porque você que vai lidar diretamente com a vida emocional dessa pessoa, porque você é o parceiro romântico dela. Então, ela pode ser ótima no trabalho, ela pode ser ótima com a família, ela pode ser ótima com os amigos, mas na vida emocional ela é travada, ela é bloqueada. Se você se dispõe a ficar do lado dessa pessoa, você tem que ter muita ciência e maturidade para entender que é isso que ela tem para oferecer. Se a pessoa não consegue nem dizer eu te amo, o que ela consegue fazer por você? Então, não é nem que você não gosta da pessoa ou que a pessoa não gosta de você, mas se existe um bloqueio, isso, obviamente, vai ser uma dificuldade, né? Não quer dizer que você não possa ficar com essa pessoa, só que trabalhe bastante a sua autoestima, caso você perceba que você tenha atraído pessoas sempre muito bloqueadas emocionalmente, para você conseguir colocar limites e se livrar também dessa energia de atrair pessoas sempre bloqueadas emocionalmente, que não conseguem se expressar, que não conseguem dizer, que você tem que ficar decifrando cada detalhe do que a pessoa está falando para ver se ela gosta ou não gosta de você, porque ela nunca vai dizer. Tá? E aí os impactos aqui, né, novamente, a pessoa ela entra num ciclo onde vive amores apenas no plano mental e ela rompe aí também o fluxo criativo da cocriação afetiva. Então ela vai começar a ter falta de alinhamento nas manifestações dela emocionais. Então, o que seria isso? Você ter dificuldade de materializar conexões equilibradas e de materializar conexões
que acontecem de verdade na matéria. Então, como você tá muito... Eu tô dizendo caso você seja a pessoa que não consegue falar, tá bom? Mas a gente pode estar invertido aqui, tá bom? Mas em todos os casos é aquela situação onde você começa a viver muito mais na sua mente do que na realidade. Então você pode gostar de muita gente, hoje eu gosto de um, amanhã eu gosto de outro, ou eu gosto da mesma pessoa há muito tempo, mas se eu não digo, eu só estou vivendo na minha mente, né, a situação, eu não estou vivendo no mundo real. É aí que está a complicação. O resultado espiritual disso, a vida amorosa ela estagna, não tem como. Não tem como ter uma vida amorosa que vai pra frente se você não fala, né? Se você não fala o que você quer, se você não se expressa, se você não segue. Você pode sair com muita gente. Eu já vi isso acontecer. Na verdade, é o que mais tem. A pessoa ela consegue sair e ter relacionamentos casuais com muitas pessoas, mas não consegue aprofundar nenhum, mesmo querendo ter um relacionamento sério. Por quê? Tem bloqueio emocional. Então, se você está se identificando com isso, considere fazer uma terapia, considere participar do nosso clubinho de cura, porque tem vários motivos também para ser assim. Pode ser questão da criança interior, pode ser questão de trauma, não necessariamente da criança interior, pode ser uma questão de trauma de relacionamentos passados, por exemplo. Pode ser uma questão de karma energético mesmo, tá? De karma que vem aí da própria família, tem a ver com criação, muitas vezes. Então, dê uma olhada, porque se você se identifica um pouco com isso, às vezes é isso que está travando a sua vida romântica, né? Então você pensa assim, que nunca parece ninguém legal porque eu não consigo aprofundar. Às vezes a sua própria energia já está bloqueada, com a falta de expressão, a dificuldade de se expressar, entendeu? E às vezes você está atraindo pessoas assim também. E aí diz muito sobre a gente, se a gente está atraindo pessoas assim. Não é assim, atrair uma pessoa assim, isso aí acontece, tá no mundo, né? Agora, atrair o tempo inteiro pessoas assim, que não conseguem falar, que não conseguem se expressar, isso com certeza é um aprendizado para você também. Então, sempre faça uma investigação em relação ao seu caso, tá? E aí, além da vida amorosa se estagnar, a pessoa se sente desconectada da própria missão afetiva e passa a carregar a dor de amores que nunca foram vividos no mundo real. Principalmente se você... Na verdade, sim, gente, a maioria de nós temos muitas missões com várias almas na vida romântica. Agora, imagina a sua alma sufocada ali, querendo aprender o que ela tem para aprender com almas ali na vida romântica, não conseguindo desenvolver isso, inclusive isso provavelmente já é um próprio aprendizado, e a gente tem vários aprendizados em várias áreas da nossa vida, e ela tá sufocada ali porque você não consegue falar, não consegue desenvolver, não consegue ir pra frente. Imagina você tem uma missão de casar com aquela pessoa, aí você não consegue dizer. Aí você vê a pessoa namorando com outra, aí você fica arrasada. Aí, ai meu Deus, tô arrasada porque a pessoa não veio e se declarou pra mim. Mas às vezes era pra você ter feito isso, né? Já pensou? Porque assim, não que você tem que fazer tudo, né? Eu tô falando pra pessoas que têm um padrão, você sabe que você tem um padrão de não conseguir se expressar. Ou pode ser que a sua pessoa esteja nesse padrão, entendeu? E aí a alma tá lá sufocada, falando, gente do céu, a gente precisa fazer essa missão, a gente precisa desenrolar isso aqui, e a pessoa ela não cura, ela não vai em busca de equilíbrio, ela não vai atrás de uma terapia, ela não, sabe, não se mexe, não sai. Acha que vai cair do céu, que, sei lá, que os mentores vão descer do céu para falar para sua pessoa que você gosta dela. Isso não vai acontecer, porque é a sua missão, o seu aprendizado, ou o aprendizado da sua pessoa. Certo, gente? E aí, consequentemente, sim, pode ser que você perca sim conexões, que a pessoa que, primeiramente, né, o plano A, B, C, D, E, F, G da espiritualidade, primeiramente, em primeiro lugar, era assim para essa pessoa ficar com você, mas como você não desenvolveu, tudo tem um tempo também, a espiritualidade coloca sempre um limite, né? Assim, então... Se daqui 30 anos você decidir que vai se declarar para ele ou para ela, aí sim vocês vão casar. Não. Existem momentos específicos para as conexões acontecerem. Se começar a chegar perto desse momento, ou até passar desse momento, a sua pessoa, ou você, né, caso você esteja lidando com alguém travado aí, vai encontrar uma outra conexão para fazer o que precisa ser feito. Porque nenhuma alma atrasa a outra, né? Se você
está resistente ao seu aprendizado, seja você que não quer falar, não quer se abrir, não quer se expressar, ou o outro está resistente, você sabe que tem uma conexão com a pessoa, mas a pessoa ela precisa se curar, ela precisa sair desse padrão de não conseguir falar, não conseguir se expressar. Você não pode fazer pelo outro que é a parte dele. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, se para ficar com você a pessoa precisar aprender a se expressar, isso é uma coisa dela, não é culpa sua. Tá? Só é interessante você se investigar caso você seja essa pessoa que não consegue falar ou caso você só atraia pessoas que não conseguem se expressar, que daí é uma questão sua. Mas quando é assim, não, eu não atraio só pessoas que não conseguem se expressar, mas eu tenho sim uma conexão com alguém que eu sei que é uma conexão importante, que a gente tem algo ainda para ver, mas a pessoa não consegue se expressar, isso não é problema seu. E também fique em paz, porque nenhuma alma atrasa a outra. Então, se você já aprendeu tudo que você tem que aprender e a pessoa continua travada, a própria espiritualidade vai remanejar o caminho de vocês, vai colocar uma outra pessoa no seu caminho para você aprender, ter um outro relacionamento com outra pessoa, seguir tua vida. Aprender o que você tem que aprender, só que com uma outra pessoa. E a pessoa que ficou travada é a escolha dela também. Então, se você tem dificuldade de se expressar, preste atenção. Porque não é porque você tem dificuldade de se expressar que a sua parceria, caso você conheça já, vai ficar travada junto com você. Isso não existe. Então, se você tá ali precisando aprender alguma coisa, por isso que eu falo, façam seus processos de cura, independente se o outro, a outra também tá fazendo, se deixou de fazer, se vai voltar, se não vai, porque a sua vida nunca vai parar. Se a sua vida tá estagnada é porque você não aprendeu alguma coisa. Mesmo que a gente tenha uma conexão com alguém, a nossa vida não para. A gente nunca para e fica esperando o outro. A gente sempre está avançando. Se a espiritualidade vê que você aprendeu tudo que tinha que aprender, está pronta para ter um relacionamento e viver alguns aprendizados, não é porque o fulaninho, a fulaninha não quer, ou tá travadão, ou porque não conseguiu curar, ou porque ele ficou perdido ali na Matrix, no mundo, tá na gandaia e você ficou ali se curando, que a sua vida vai parar, a sua vida não vai parar. Ninguém depende de ninguém aqui. Né? Você pode ter uma conexão fortíssima. A pessoa não fez o que ela tinha que fazer, questões dela, ela que se resolva, o karma é todo dela. Você tem que cuidar de você e equilibrar você, certo? Então, gente, é isso. A gente termina o vídeo de hoje e se vê no próximo encontro.